Coríntios 2:1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Olha o versículo 5, que poderoso. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. E você diga graças a Deus e se assente por um momento. Queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e diga assim: a pregação é a coisa mais importante no culto. Diga para ele. Eu quero começar dizendo aqui para os presentes como é possível a gente descrever em palavras a importância da pregação. Preste atenção e tente entender comigo a seguinte coisa: todos os aspectos ou atos do culto são importantes e eles foram ordenados por Deus. Tudo que você vê na liturgia do culto são coisas importantes, são coisas legítimas que Deus ordenou. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca, Rafael, a profecia como o ato de maior importância no culto público. E a justificativa do apóstolo Paulo em que a profecia é um dos atos mais importantes no culto público, como esse, por exemplo, é o fato de que não tem sentido nós nos reunirmos em um ambiente como esse se a igreja de Cristo não for edificada. Se você pegar o capítulo 14, o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele vai falar sobre o dom de línguas, e talvez até você mesmo sinta que não é batizado no Espírito Santo segundo a cultura pentecostal dos nossos dias, porque você não fala em línguas, e isso não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma evidência de que você tem o dom de outras línguas. E Paulo então ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que o que fala em línguas tem alguém que interprete, para que a igreja seja edificada. Então, o motivo principal de estarmos aqui nessa manhã, de nos reunirmos costumeiramente como corpo de Cristo na igreja, é a edificação desse corpo. Você, como corpo de Cristo, precisa sair edificado. Então, por isso que nós dizemos, um culto que agrada a Deus não é um culto que você chora, não é o culto que você pula, não é o culto que você canta, não é o pulo que você se emociona, não é o culto que você sente arrepio, mas é o culto que você compreende a palavra, que você sai edificado, que você sai entendendo qual que é o seu papel dentro desse contexto. Então, além disso, da profecia ser mais importante
do que o dom de línguas, porque a verdade é que se nós tivermos algum irmão aqui que seja tomado por esse dom de falar em línguas, tente entender. A pessoa que está falando em línguas, ela está se edificando e falando com Deus em mistérios, e ela não compreende o que ela fala. Agora, a pessoa que usa do dom de profecia, ela edifica o seu próximo de maneira direta, de maneira eficiente. Então, por isso que Paulo vai dizer que o dom da profecia, ele é um dom superior ao dom de línguas, e ele deseja que todos profetizem. Só que além disso, além da importância, ela é muito mais atestada pelo fato de ser o único meio pela qual é comunicada ao coração do pecador. Preste atenção nisso. Nós temos, querido, igrejas e várias denominações que tem dança, que tem louvor, que tem coral, que tem apresentação, que tem teatro. Mas olhe para mim, redobre sua atenção. O único meio pela qual Deus comunica a fé ao coração do homem é através da pregação da palavra. Por isso que ela é a priori, por isso que ela é a prioridade, por isso que ela é a primazia, por isso que ela é o centro do culto, por isso que ela é o coração do evangelho. É a palavra de Deus. Você pode se emocionar ouvindo o louvor, mas eu nunca ouvi dizer que alguém se converteu através do louvor, se converteu através de um evangelismo que teve uma peça de teatro. Talvez a peça de teatro ela pode ter te impactado, mas o que traz a fé genuína ao coração do homem é a pregação da palavra. Por isso que Paulo ele vai dizer aos Coríntios, ele diz assim: a minha palavra, o meu discurso, ele não se baseou na sabedoria humana, porque Paulo ele sabia, ele conhecia a filosofia grega. Paulo era um homem instruído, ele dizia: eu não quis saber nada entre vós a não ser Cristo crucificado, o cerne do evangelho. E aí então, querido, essa fé é comunicada ao coração do pecador. Você precisa entender, o diabo vai fazer de tudo para tirar a palavra de você. O diabo vai fazer de tudo para enfeitiçar o coração do pastor, para que o pastor ele coloque como prioridade a iluminação, que ele coloque como prioridade o ar-condicionado, que ele coloque como prioridade a música, o louvor, que coloque como prioridade o teatro, o ministério de dança. Mas não existe um meio de você alcançar conversão, arrependimento dos pecados, se não for pela exposição fidedigna das Escrituras. Então é a palavra. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 13. Eu queria que você abrisse para ler com a gente. Abra na tua Bíblia, faça anotações agora. Pegue aí o post-it do celular, bloco de notas, não deixe passar batido. Olha só o que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há? Como ouvirão se não há? Então o mundo não vai ouvir a palavra de Deus através da dança, do teatro, não vai ouvir através do testemunho. Eu sei que é muito importante, mas é o cerne do evangelho, é a pregação, a exposição, a morte, a ressurreição de Cristo para arrebatar o pecador da mão das trevas. Versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Versículo 17, aqui no telão, eu quero que todos leiam comigo bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Precisamos entender o peso da responsabilidade, meu presbítero, de eu subir aqui nessa tribuna com uma Bíblia na mão para pregar o evangelho. Esse texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas não é o ouvir louvores, não é o ouvir testemunhos,
não é ouvir preâmbulos, não é ouvir parábolas, não é ouvir histórias, não é ouvir músicas, não é ouvir contos, não é ouvir histórias, mas é ouvir a palavra. E que palavra é essa, bispo? A palavra de Cristo, o Evangelho que muda, que converte, que causa arrependimento e que tira o pecado do mundo. É essa a importância da pregação, é essa a importância. Então eu digo para você, se não a palavra, preste atenção nisso, por gentileza. O meu desejo, querido, é que você nunca mais consiga entrar numa igreja que não for bíblica, ao ouvir esse sermão. Se não for a palavra, bispo, qual as prioridades de um culto em algumas igrejas? Vamos lá. Hoje em dia, muitas igrejas por aí estão dando importância para o louvor. O louvor, ele tem primazia no culto. O culto é 2 horas, o louvor é 1 hora. O louvor é 1h15, o louvor é 1h20. Você vai na igreja, os varões têm oportunidade, a mocidade tem oportunidade, as irmãs têm oportunidade, os kids têm oportunidade, os intercessores, o grupo do Lírio dos Vales. E aí é oportunidade, e canta, e é o testemunho, e é isso, e aquilo. Muitas igrejas hoje têm o louvor como mais importante. Algumas elas têm a escola dominical, algumas têm o teatro, a coreografia, a dança. Algumas utilizam de filmes, projetores, multimídia. Quase ninguém hoje, preste atenção no que eu vou te dizer, quase ninguém hoje se dispõe a ficar mais do que meia hora ouvindo um pregador. E isso, querido, é preocupante. Além disso, o pouco de pregação que nós temos é uma pregação rasa, é uma pregação diluída, é uma pregação sem contexto, fora de contexto, onde muitos homens estão buscando versículos de promessa na Bíblia para trazer um paliativo ao coração do povo. Nós não vemos hoje mais pregadores queimando em seus quartos, buscando em Deus, em oração, para poder pregar para o povo. A pregação que nós temos hoje, pequena, curta, breve, ela ainda é comprometida pelo seu conteúdo. Ela não traz um peso teológico, ela não traz um peso de arrependimento sobre o coração dos que ouvem. É uma pregação adocicada, é uma pregação achocolatada, é uma pregação que traz um gosto doce para aqueles que degustam dessa palavra. As pessoas já não querem sentar para ouvir o Evangelho, as pessoas não querem sentar para ouvir um pregador. E quando o fazem, e quando tem algumas igrejas, essa pregação é rasa. Essa pregação ela não consegue fazer como diz a palavra do Senhor, como essa palavra que é uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito. Não consegue fazer com que o coração do pecador que entra largue a amante, largue o adultério, largue a pornografia, largue a prostituição, largue a bebida, largue a vida de pecado. Não, as pregações hoje estão dizendo assim, ó, está tudo bem, Deus te aceita do jeito que você é. E eu vim aqui nessa manhã dizer para você, querido, que Deus não te aceita do jeito que você é, senão Ele não teria pagado um preço terrível por sua vida. Ele não aceita você do jeito que você é, por isso que alguém teve que morrer, por isso que alguém sangrou, por isso que Cristo foi esmagado. A Bíblia diz, agradou a Deus moê-lo. Os sermões de hoje são sermões antropocêntricos. O homem é o centro do Evangelho, o homem é a fraqueza de Deus, como se Deus tivesse uma fraqueza. Sermões de homens para homens, um evangelho de homens para homens, não um evangelho de Deus para o homem. O homem é o centro do sermão. A escolha dos textos de muitas pregações que a gente vê hoje na internet, em algumas igrejas, é naquela base da caixinha da promessa. Quem já teve uma Bíblia com edição promessa, que vem com todas as promessas grifadas de vermelho? Aí você tem a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você só vai naquilo que está em vermelho, é só promessa. E você já tira pela teologia dos louvores que temos. Agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. Eu não vejo Jesus dizendo isso.
Eu não vejo os evangelhos predicando isso ao coração do homem. Pelo contrário, eu vejo Paulo dizendo assim: de fora ficarão os cães, de fora ficarão os adúlteros, de fora ficarão aqueles que amam e praticam a iniquidade, e dentro ficarão aqueles que têm um coração de arrependimento. Então a centralidade da palavra, querido, é o que vai trazer o coração do homem até Deus. Nós precisamos de ministros que subam aqui dispostos a queimar por essa palavra. Nós vemos hoje homens com versículos agradáveis, que são utilizados fora de contexto para trazer uma autoajuda para o povo, para trazer um bem-estar. Tem homens, irmão, igrejas que pensam que em certas ocasiões especiais não tem problema nenhum, presbítero, substituir a pregação por cantata. Não tem problema nenhum substituir a pregação pela apresentação do coral, pela apresentação de uma orquestra muito bem afiada, muito bem alinhada, muito bem orquestrada. Agora você precisa entender uma coisa, que muito dessas práticas que a gente vê aí fora vem de um entendimento errado a respeito de como Deus opera a salvação através do evangelho no coração de um pecador. Escute uma coisa, querido: enquanto o evangelho não tirar você da prática que você vive, você não é salvo. Você pode amar a Deus, você pode gostar de vir para a igreja, mas enquanto o evangelho não arrancar você das garras das trevas, das garras dos pecados que você pratica, você não é salvo. E o problema hoje, querido, é que os pastores, eles estão criando um local muito confortável de entretenimento. Posso falar isso aqui para você? Para te mandar para o inferno sorrindo. Estão dizendo para você que está tudo bem, e eu posso te dizer uma coisa: não está tudo bem. Então nós precisamos entender como que Deus opera a salvação em um pecador, em um coração pecaminoso. Então, querido, a gente vê muitas vezes pessoas pensar que é comum a evangelização poder ser feita através de música, e que os pecadores podem se converter ouvindo hinos, corinhos, conjuntos, filmes, apresentações de teatro. E isso não converte o coração de um pecador. Você vai ouvir no decorrer da história da igreja primitiva até os dias atuais, que muitas pessoas, elas foram tocadas, tiveram experiências através dos hinos, dos louvores, mas não são pessoas que experimentaram a conversão genuína, porque essa conversão, ela vem através da pregação da palavra. Então tem muitas pessoas que têm experiências místicas, eu não digo nem espirituais, experiências místicas através do teatro, porque tem teatro que é muito bem feito, sim ou não? Tem apresentações que são maravilhosas, você até recebe um impacto com aquilo, mas aquilo não te converte. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o único instrumento em que o Espírito Santo usa para infundir a fé no coração do pecador é a pregação. Fora da pregação não existe salvação. E aí tente entender a maneira metafórica que eu estou dizendo. Fora de Cristo não há salvação, mas como saber de Cristo se não há pregação? Então não adianta, você pode viver qualquer experiência dentro do culto, você pode ter experiência com luzes, com fumaça, com pirotecnia, com dança, com teatro, com um projetor, pode ser colocado diante de você a melhor experiência, e você pode voltar para casa feliz, mas indo para casa feliz com os seus passos te levando em direção à perdição. Se a palavra de Deus não for o cerne daquilo que alimenta a tua vida. Romanos 10,14, como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue?
Então é a pregação, meu irmão, minha irmã, que está aqui essa manhã, que vai conseguir fazer com que você saia da tua vida de pecado, que você saia da tua vida de engano, que você saia da tua vida de mentira, que você saia da tua vida de fantasia. A palavra do Senhor diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu sei que comprar carro é bênção, eu também quero. Eu sei que comprar casa é bênção, eu também estou trabalhando duro para comprar minha casa, mas essa não pode ser a sua missão de vida, porque a palavra diz que existe um céu, e nesse céu não entrarão aqueles que amam essa terra com todo o coração, mas nesse céu entrarão aqueles que foram lavados pelas vestiduras do Cordeiro, que tiveram seus pecados perdoados, que tiveram seus pecados apagados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram remidos pela palavra do Evangelho, que confessaram os seus pecados diante de Deus e que decidiram entregar a sua vida para viver de maneira que agradasse a esse Deus. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Tem muita gente ouvindo muito sermão por aí, mas não é a palavra de Cristo. Meu Deus, a fé vem por ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É isso que o diabo quer. Sabe o que o diabo ele quer fazer? Ele quer fazer com que você se ofenda com o seu pastor. Ele quer fazer com que você pegue ódio do teu pastor. O diabo ele quer fazer através dos espíritos malignos, através da própria carne do ser humano, que você tenha nojo do seu pastor, que você odeie vir para a igreja. Ele quer fazer com que você deseje que a igreja tenha tudo quanto for atividade, menos a palavra, porque é através dessa palavra que você vai chegar à conversão. Então isso aqui é muito poderoso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Abre para mim, filho, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele vai confirmar as palavras de Paulo na sua carta. Olha o que vai dizer, vamos ler bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Pois vocês foram não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio vocês foram regenerados, não foi através de nenhuma outra característica que há no culto, é através da palavra que vive permanente, viva e permanente. Até porque foi ele mesmo que disse que céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Posso te falar uma coisa? É por isso que você sente sono quando você vai ler a Bíblia. É por isso que você tenta ler e não entende. Agora eu pergunto para você, pega o teu celular quando você vai deitar na cama para ver se o sono vem ou se o sono vai. O que acontece quando você pega o celular deitado na beira da cama? Quantas vezes o teu esposo tem que falar para você: ô minha filha, desliga esse celular, vem dormir. Ou o marido, ou a esposa tem que falar para o marido: meu amor, desliga isso aí, vem deitar. Mas se você pega a palavra de Deus para ler, para alimentar a tua alma, vem o sono. É o vizinho que chama, é o cachorro que late, é o telefone que toca, é a TV que liga de uma maneira sobrenatural. Vocês foram remidos, regenerados, não por uma semente perecível, mas uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se entregue à palavra de Deus, coma a palavra de Deus, beba a palavra de Deus, até porque Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele é a água da fonte da vida. Aquele que bebe nunca mais terá sede, do seu interior fluirá um rio de água viva. Então olhe para mim, pensando que a pregação ela é o motivo da qual
a fé é infundida no coração do homem. Preste atenção nisso. Aquele que carrega essa mensagem, ele tem que ter atribuições, ele tem que ser alguém qualificado, porque essa palavra é o que vai mudar a eternidade das pessoas que ouvem, amém? Então preste atenção, bispo, qual que são as qualificações de um pregador? Hoje em dia, queridos, os pregadores mais amados são aqueles que divertem o povo. Hoje os pregadores que são mais queridos são aqueles que manipulam as emoções do povo, são aqueles que afirmam sempre coisas agradáveis e não mancham a sua autoestima. São pregadores que manipulam as emoções, são pregadores formados com uma boa oratória que manipula a tua emoção. Você vem para o culto, você chora. Você vem para o culto, você se alegra. Você vem para o culto, você fica feliz, fica triste. Mas no final das contas a tua vida não muda. A tua vida não sai do lugar. Você continua caminhando em direção à perdição eterna. Você continua caminhando como uma pessoa que parece estar tudo bem, mas na verdade não está. Se o Senhor voltar para você hoje, você sabe que você não tem condições de subir ao céu. Só que esses homens, eles têm mexido com a tua emoção, mexido com a tua mente, te feito entender que Deus te ama do jeito que você é e que o amor dele por você é incondicional. Não! Deus estava a ponto de matar toda a humanidade. Você lembra de Noé? Ele falou: eu vou acabar com tudo. E Deus não poupou aquela humanidade. Você lembra, irmão, durante o tempo do dilúvio, preste atenção nisso, Deus não poupou a humanidade inteira, Ele só poupou Noé e sua família, porque Noé era justo diante de Deus. Se a justiça, o caráter, a índole não fosse importante, uma geração tinha sido salva na geração de Noé. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus falou: eu vou destruir aquele lugar. Abraão intercedeu, nós falamos sobre isso no domingo passado. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló era esposa de um homem justo. A mulher de Ló era amiga de Abraão, mesmo sendo religiosa, mesmo tendo um marido piedoso, mesmo sendo amiga de Abraão, virou estátua de sal, foi para o inferno. Teve a vida pega no ato do pecado. Não adiantou o marido ser homem de Deus, a esposa ser homem de Deus, porque a salvação ela é individual, meu caro. Então esses homens, eles manipulam. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o diabo mais quer que você entenda é o seguinte: não, eu não preciso da igreja. E hoje é fácil você ser pastoreado pela internet. O pastor não te confronta. O pastor só vai ter vídeos de encorajamento, vídeos para alimentar a tua fé. Ele não vai ter uma palavra, querido, para confrontar você, tirar você do lugar de comodismo que você vive, para te dizer: ó, volte buscar Deus. Esses homens, querido, eles são homens bem preparados na arte de divertir, impressionar. Por isso que quando você vem para o culto no domingo, na quarta, Valéria, você não se impressiona mais com a vida do seu pastor. Sabe por quê? Porque não tem performance, é aquilo que nós somos. Nós estamos aqui dia após dia trabalhando para salvar uma geração do inferno e para levá-los através do evangelho a morar no céu. Agora, quando você vai, querido, num evento grandioso, esses homens estão muitas vezes, irmão, preparados na arte de divertir, de impressionar. Pensa comigo, querido. Eu converso com alguns pastores, tenta fazer o cálculo, usa um pouquinho a inteligência agora, pensa comigo. A gente chama muitas vezes um pregador para vir para cá. Esse pregador, ele não tem igreja, ele não é pastor, ele é itinerante, ele vive de igreja em igreja. Preste atenção. Aí esse camarada faz uma pregação bem feita. É aquela pregação que vai mexer com o coração do povo. Ele prega esse sermão um ano inteiro. Ele precisa se preocupar em fazer mensagem todo dia? Não. Por isso que a Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade hoje de pegar meus mais de 260 sermões que eu tenho e escolher dentre ele um
para poder rodar durante um ano inteiro, de igreja em igreja, de evento em evento, sem precisar me preocupar em estudar, sem precisar me preocupar em consagrar, porque já vai estar tudo aqui, ó. Agora o desafio está aqui no que você está vendo hoje. Você vai vir na quarta-feira, seu pastor está aqui falando, se arrependa. Você vai vir no domingo, seu pastor está falando aqui, ó, você vai arrebentar, vai dar tudo certo. Você vem na segunda, seu pastor está aqui. Você vem na quarta, seu pastor está aqui. E sempre com um alimento diferente. Então, irmão, quando você vê vídeo de pregador A, pregador B, pregador C na internet, sentadinho, camisa florida, óculos de R$2.000, R$5.000, jogo de luzes LED, não se impressiona com isso não, meu amigo. Não se impressiona não com isso, meu irmão. A grande questão é, essa pregação vai te levar para o céu? Essa pregação vai mudar a tua vida? Esses homens, irmão, eles são preparados, e para isso o recurso mais usado são as experiências. O cerne do Evangelho é Cristo, o centro da pregação é a Bíblia, e tem pessoas que elas muitas vezes confundem testemunhos com experiência. Testemunho com experiência, histórias comoventes, frases de efeito. A mera exposição do texto já não é mais emocionante. Se uma pessoa subir aqui e falar da palavra de Deus, tem pessoas que já dizem assim, não, mas para que isso aí? Não traz excitação, porque a Bíblia ela já está saindo do centro de alguns sermões que as pessoas ouvem por aí. Posso falar? Sim ou não? Tem alguns casos que as pessoas estão cegas. A vida pessoal do pregador já não importa mais. Ele pode ter 2 mulheres, ele pode ter amante, ele pode beber, ele pode ir numa casa de prostituição, ele pode, irmão, viver de maneira errada. A vida pessoal do pregador hoje em dia não é mais importante. A honra, a vida conjugal com a esposa já não é importante. A humildade desse homem já não tem a menor importância. Ele pode ter má fama, pode extorquir o povo, mas quando ele fala, ele agrada, ele é idolatrado. E se você parar para ver tudo que nós vamos consumindo na internet, tudo que nós vamos consumindo em alguns lugares, nós não queremos mais saber. A gente quer saber o seguinte: nossa, aquele pastor, ele é tão bom, ele falou de um jeito tão gostoso que o meu coração ficou encantado. E a gente não quer saber como é que é a vida, como é que é o casamento, se os valores que ele ensina estão enraizados dentro do seu coração, à primeira instância. Então, meus caros, eu quero dizer nessa manhã, ou Deus nos socorre usando a sua palavra, para que seja trazido de volta a pregação genuína, pregadores segundo o coração de Deus, ou nós vamos continuar vendo o declínio da igreja. Se Deus não nos socorrer, levantando homens íntegros, que preguem uma mensagem íntegra, nós vamos continuar vendo o declínio da igreja. Lembra do que diz em Oséias 4:6? O meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído. O povo não foi destruído porque faltou dinheiro. O povo, mas não foi destruído porque faltou emprego. O povo, Ju, não foi destruído porque faltou recurso. O povo foi destruído, Oséias 4:6, porque faltou conhecimento. Aí olha o que Deus vai falar para eles: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí olha o que ele diz: uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então, ao construir, primeiro gerar no meu coração esse sermão, Deus ele falou assim: você está dando muita oportunidade para quem quer simplesmente aparecer na foto no Facebook no outro dia para pregar aqui. Isso aqui é o mais importante, a mais sublime tarefa que um homem pode fazer é isso aqui.
E por que, querido, que uma igreja bíblica é uma igreja que o diabo não quer? Porque um povo que conhece não é destruído. Um povo que conhece não é. Então, uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Ele não está falando isso aqui diretamente para o sacerdote, ele está dizendo isso para mim hoje, para mim e para você. Se você rejeita o meu conhecimento, eu rejeito o teu sacerdócio. Por isso que a gente vê homens que não são pais modelo dentro de casa, não são maridos exemplares dentro de casa, não são pais modelo dentro de casa, não são obreiros disciplinados dentro da igreja, porque eles rejeitam conhecimento. Rejeitam conhecimento. A Bíblia ensina você a cuidar do seu dinheiro, cuidar dos seus filhos, cuidar da tua família. Esses dias, querido, na rua de casa onde eu moro, um amiguinho da minha filha bateu na bunda dela. Desculpa a expressão vulgar aqui, a maneira vulgar de dizer. Ele bateu no bumbum dela. Irmão, aqui não subiu uma ira, porque quem é pai aqui sabe, principalmente pai de menina. E é uma perversão na rua onde eu moro. Eu falo assim: Senhor, eu estou me sentindo como Ló em Sodoma. Do lado onde eu moro, um é usuário de crack, do outro é maconha da hora que acorda até a hora de dormir. As crianças, irmão, perversas, maldosas, promíscuas, 7, 8, 10 anos de idade, com gestos obscenos de sexo. Eu não pude admitir que aquele tapa fosse uma brincadeira de criança, porque eu sei que não é. E o meu coração se acendeu de ira. E eu falei para a criança, a próxima vez que você tocar na minha filha, cara, eu vou moer você todinho. Aí minha esposa, ela falou assim: meu amor, mas como é que você vai falar assim com uma criança? Eu falei assim: ninguém vai tirar a pureza da minha filha, a inocência da minha filha. Ela falou: mas o que vão pensar? O que vão dizer? A Bíblia diz que o zelo pela casa do Senhor consome o coração daqueles que o amam. No meio de uma geração perversa, irmão, nós temos que saber os valores que a gente tem. Eu não estou preocupado se vão achar que eu sou religioso, se vão achar que eu sou qualquer coisa que seja, querido. Dentro da minha casa tem valores, dentro da minha casa tem princípios. Eu educo a minha filha de uma maneira, não importa que o mundo está se perdendo, não importa que pode perder a virgindade com 12, 13, 15, 16 anos. Eu sou guiado pela palavra, eu não vou ser destruído por falta de conhecimento. Não importa se no meu trabalho está todo mundo roubando, eu não vou ser destruído por falta de conhecimento. Não importa se dentro da igreja todo mundo que eu conheço não está dizimando, eu não vou ser destruído por falta de conhecimento. Eu vou ser edificado por esse conhecimento. Por isso que o diabo quer, por isso que a tua carne quer que você não conheça as coisas de Deus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Só quem me ouve, diga amém. Eu quero que você lê aqui a partir de uma vez, bem alto, bem forte. 1, 2, 3. Uma vez que vocês ignoram... Ô bispo, mas por que meu filho está desviado? Por que sobre a minha casa existe uma sentença? Porque são pais que conhecem a lei de Deus, mas ignoram ela. São pais, mães que não são exemplo dentro de casa. Você quer os benefícios do que Deus pode dar, mas você não quer os compromissos que Ele pede que você tenha. Então, irmão, nós precisamos de um socorro de Deus. Se Deus não nos socorrer, nós então vamos ver o declínio da igreja. Ô bispo, mas por que vem o declínio da igreja? O declínio da igreja vem por falta de conhecimento. Irmão, a gente recebe pessoas de outra igreja, posso falar isso aqui? Sim ou não? Tem pessoas que vêm para cá e elas não conseguem ficar. Me pergunte, por que, bispo? Porque elas falam: bispo, mas nessa igreja não tem evento, nessa igreja não tem célula, nessa igreja não tem encontro, nessa igreja não tem evento, não tem isso, não tem aquilo, não tem campanha, não entrega óleo, não entrega toalha, não tem profético. Não, só a palavra. Posso dizer uma coisa para você, sim ou não?
hoje dá-se a impressão de que a palavra não é mais suficiente. Dá a impressão, meu presbítero, que a palavra já não é mais suficiente. Não, ô bispo, eu amo a palavra, mas dá para ter um temperinho a mais? Ô bispo, eu amo a palavra, mas não dá para ter só um profetiquinho a mais? Só aquele... É a mesma coisa que você querer fazer uma comida só com tempero, sem pôr sal. Você põe tempero, mas não salga. Por isso que Jesus vai dizer: vocês são sal da terra e luz do mundo. Irmão, sabe o que eu tenho descoberto? Que o prazer da vida está nas coisas triviais. Diga comigo, trivial. Ô bispo, o que é o trivial? O trivial é o simples, é o comum. Posso falar isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que quem já passou mal porque comeu um lanche de hambúrguer alguma vez, já, o bispo, não me caiu bem, eu passei mal, uma pizza. Só quem? Ô bispo, eu comi um churrasco, nossa, eu fiquei, não me caiu bem, alguma vez assim, só quem já passou por isso? Agora diga para mim, quem você conhece que já passou mal por comer arroz e feijão? Diga comigo, trivial. E o nosso problema muitas vezes é esse: a gente quer sofisticar algo que o próprio Deus falou é simples. Aí Paulo falou assim: a minha pregação, o meu discurso não se amparou em sabedoria humana, mas foi em demonstração de poder. Aleluia. Demonstração de poder. Escute isso, olhe para mim, não durma agora, preste atenção, olhe para mim, eu vou encerrar agora. Olhe para mim, só quem me ouve diga amém. Amém. Nós fomos ontem jogar paintball, eu e os homens da igreja, tinha algumas irmãs lá. Tô todo lenhado, irmão, ó. Tô todo lascado, irmão. Mas foi muito gostoso. Em sentido ao paintball, era 40 minutos de carro. Eu fui com um casal recém-chegado da igreja. E aí eles falaram: ô bispo, vai com a gente. Ô bispo, vai com a gente. Eu falei: amém, eu vou com vocês. Aí parou um irmão de carro conversível aqui, irmão. Conversível mesmo, daqueles que o capô assim, ele desce assim. Aí o pessoal, ó. Aí o rapaz pegou e falou assim: ô bispo, vai com a gente. Eu falei: pô, não dá, eu já tô com o casal aqui. Aí o casal pegou e viu o carrão, né? Vermelho, irmão. Sabe aqueles carros de Malibu, assim, aquele pessoal do Velozes e Furiosos? Coisa linda. Aí eu peguei e falei assim: poxa, não dá. Ele falou, o casal pegou e constrangido, né? Falou: poxa, será que o bispo não vai querer ir nesse carro aí conversível, né? Ele falou: não, bispo, pode ir lá. Eu falei: não, o mistério está aqui. Sem saber do que aconteceria nos próximos 40 minutos. Eu fiquei perto do casal, falei: que é isso, pô, o mistério está aqui. O carro do rapaz também era um carro vermelho, bonito. Claro que não era um conversível. E aí nós vamos caminhar em direção. Esse casal recém-chegado, eu entro dentro do carro, a gente sai, a gente não atravessa 2 quarteirões, a moça começa a chorar. Ela: bispo, a gente queria tanto esse tempo com o senhor, eu preciso tanto falar contigo. Aí eu já falei assim: eita meu Deus, por que eu fui falar do mistério antes de entrar no carro? Presta atenção, ô bispo. Ela começou a contar o testemunho. Eu estou preparando um dia especial para poder contar o testemunho dessa família. Em resumo, ô bispo, eu estou com meu marido há 3 anos. Quando eu conheci ele, eu estava me recuperando, a mulher, das drogas. Eu estava me recuperando da bebida, porque o meu primeiro casamento, meu marido me traiu. E aquilo me feriu de uma maneira tão violenta que eu me entreguei aos vícios. E quando eu conheci o meu marido, ele me levantou, ele disse assim: você é uma mulher maravilhosa, você só precisa de um homem de verdade do seu lado. E ele começou a cuidar de mim, bispo. Ele começou a me amar, ele começou a me valorizar. Só que, bispo, deixa eu dizer uma coisa para você: o meu marido foi a vida inteira da Umbanda. Ele cuidou de mim, ele me tratou, ele me levantou. Hoje eu estou uma mulher restaurada. Eu nunca pisei na Umbanda e ele nunca me obrigou que eu fosse. Deus me restaurou, eu voltei para Jesus. Eu conheci a DAP. Quando eu pisei o pé na DAP, eu senti algo tão poderoso lá dentro. E foi um culto simples. Foi um culto, diga comigo, o arroz com feijão. Sem sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Ela volta para casa e ela diz assim: bispo, quando eu voltei para casa, ela falou: meu amor, fui para a igreja, foi uma bênção, que igreja gostosa. Chamou o marido na primeira, na segunda. Ela falou assim: bispo, a gente tem que ter sabedoria como mulher, porque muitas vezes o homem, ele é grosso, é isso, é aquilo.
E aí, bispo, teve um dia e eu estava orando repetidas vezes pelo meu esposo. E aí Deus falou para mim: você vai colocar a tua melhor roupa. Deus falou para ela: pô, o quê? A melhor? E aí então ela toda vestida, quando ela está batendo a chave na porta e girando, o marido dela fala assim: opa, para onde você vai? Ela diz assim: eu estou indo para o culto. Aí ele falou assim: espera mais 10 minutos. Aí ela falou: não, eu vou me atrasar. Ela falou: não, você vai esperar pelo menos uns 10 minutos. Aí ela falou assim: por quê? Porque você está bonita demais, você não vai sozinha para o culto não, eu vou também. Ele veio para o culto para ver Jesus, presbítero? É a pergunta que eu quero te fazer. Ele veio para o culto porque ele foi muito inteligente. Eu não consigo entender, conceber alguns homens que vê a sua mulher saindo linda, loira, japonesa, de salto, e fala assim: não, ó, minha mulher vai buscar Deus por mim. É um banana. Aí eu estava no carro, a mulher chorando, bati no ombro dele assim, eu falei: macho alfa. Aí ele: ô bispo, glória a Deus. Ele veio assim para a igreja. Irmão, você não levantou um dia da tua cama falando: eu vou me encontrar com Jesus, mas Jesus tinha marcado um encontro com ele naquele dia. Aleluia. E aí ele veio para o culto e ele falou: cara, eu não vi isso na macumba, não vi na umbanda, não vi no candomblé. Ele veio. Ô bispo, era um culto simples. Mas entra na palavra que Paulo disse assim: o meu discurso e a minha pregação não se baseou em sabedoria humana, mas ela foi pautada em poder de Deus. O cara veio para a igreja, está pensando que acaba aí? Eu já vou encerrar, em nome de Jesus. Me dê 5 minutos e eu encerro. Aí ela falou: bispo, mas esse não é o maior testemunho. Eu falei: como não? Se o teu marido estava num Umbanda, veio, aceitou Jesus, está pegando o curso Play com a gente, quer se batizar. Eu falei que não pode, porque ele já tinha se batizado um tempo lá atrás. Eu falei: o batismo é um só, filho, você já se batizou, amém. Aí ele diz assim: eu tenho uma prima, minha prima é Iaceban. E aí eu já peguei e fiquei: e a gente não sabe muitas vezes quem entra. A gente pega aquele culto amarrado, aquele culto preso, sabe, aquele culto que não dá glória, aquele culto que você fala assim: meu Deus do céu, meu povo parece estar com raiva do pastor. E aí, irmão, ela falou assim: ó, minha prima é Iaceban. Eu falei: minha filha, me diga que mistério é esse aí, Iaceban, isso aí é língua estranha, o que é? Ela falou: não, bispo, minha prima, ela é cozinheira há 18 anos do candomblé. Ela é aquela que prepara o frango que o senhor vê no despacho, é aquela que arruma a farofa, é aquela que coloca as frutas, é aquela que arruma a comida, ela arruma o bozó. Irmão, chega, me arrepia falar isso aqui. Eu falei: tá bom, minha filha, mas o que aconteceu? Ela teve um problema com o pai de santo. O pai de santo cobrou para dar um passe nela lá. Ela tinha que receber um banho de sais, e geralmente quem vai de fora paga R$ 1.800. E eu pensando: eu oro de graça pelo povo e não ganho nada. O pai de santo cobra R$ 1.800 para dar um banho de minerais, dar o passe lá, invocar o santo. Só que como ela é Iebaçã, alguma coisa assim, eu falei, eu não lembro agora, ela teria direito de receber esse banho de sais do pai de santo sem pagar, porque ela trabalha no terreiro. E o pai de santo quis cobrar. Ela ficou chateada. Aí a moça pegou e falou assim: é agora. Falou: você não quer ir lá na igreja não? E a prima sabia que o marido era do Umbanda e ela do candomblé. Vamos. Aí chegou aqui um culto, mas a pregação não estava apoiada na sabedoria de homens, ela estava apoiada no poder de Deus. Aleluia. Ela veio na quarta. Quando foi no domingo, presbítero, diante do Espírito Santo de Deus, quando foi 5 horas da tarde, ela falou: bispo, eu comecei a chorar. Eu falei: por quê, filha? Ela falou assim: ô prima, você já está tudo bem aí? Por quê? Detalhe, ela mora em Itaquera. Ela falou: eu estou a 5 minutos da sua casa, você vai para o culto hoje? Aleluia, santo. Tudo bem, ela veio para o culto. Aí teve a primeira aula do método Play, que nós tivemos aqui. Quando foi 7h30, ela falou: prima, tem culto na tua igreja? Olha a sabedoria dessa menina, Deus trabalhando. Ela falou: olha, hoje vai ter um culto de ensino poderoso na igreja. Ela nem queria saber se podia ou não. Aí depois ela falou: bispo, eu falei para minha prima, que é do candomblé, lá, para poder vir. Eu falei: minha filha, deixa ela vir. Aí ela veio aqui, pegou uma aula, sentadinha, dando glória. Ela falou: bispo, quem estava na quarta-feira aqui? Levanta a mão assim para eu ver, na quarta-feira.
Quem lembra do Bruno aqui, que eu usei como exemplo, um rapaz com tatuagem, fortinho, esposo da Yaya Saban. Eu nem sabia, irmão. Eu não sabia, eu chamei o cara para o altar aqui, dei um exemplo. Irmão, voltaram impactados. Aí, detalhe, presta atenção. Ela falou: bispo, isso não é tudo. Eu falei: meu Deus, tem mais. Ela falou: ô bispo, ela ganhava a vida como cozinheira da macumba, do candomblé. Porque macumba não existe. Macumba é um instrumento que eles usam, e macumbeiro é quem toca o instrumento. Amém? Aí eu entendi, candomblé e umbanda. Ela falou: então, bispo, ela ganha dinheiro. Nesse inteirinho que ela está vindo na igreja, na terça-feira ela recebeu um convite para fazer e preparar a comida no terreiro. Eu falei: tá bom. O bispo, ela foi porque ela estava apertada. Eu falei assim: ela foi inteligente, como é que ela ia ficar sem ganhar dinheiro? É o trabalho dela, até Deus fazer a obra, ela tem que ganhar um trocadinho dela. Aí ela pegou e falou assim: só que o senhor não sabe o que aconteceu. Eu falei: me conte. Ela falou: ela foi, ela fez o prato, e depois de fazer os pratos, tem todo o ritual, tem o culto. Ela falou: não consegui ficar. Senhor Jesus. 18 anos de candomblé, entrou num lugar com o evangelho genuíno. Meu Deus. Ô bispo, ela recebeu o apelo, entregou a vida para Jesus? Não, querido, diga comigo, isso tudo é balela. Isso aqui não quer dizer nada. Levantei minha mão, entreguei a vida para Jesus, mas sai para voltar a pecar? Você não é de Jesus nada. Agora a pessoa não levanta a mão aqui para entregar a vida para Jesus, mas recusa o diabo lá fora, essa já é dele faz tempo. Você pode aplaudir, irmão, por isso. Ela foi pro terreiro, ganhou 100zinho, tirou da mão do capeta, 100zinho, falei: eita glória. Fez a jantinha lá, tudo. Falou: não consigo ficar. E ela falou: eu senti um cheiro que eu nunca senti na vida. Eu senti algo que eu não sentia. Então, irmão, ou Deus restaura os pregadores, restaura a pregação no meio da igreja, ou a gente vai vendo o povo tendo as feridas tratadas superficialmente. Ô Peter, abre para mim Jeremias capítulo 6, versículo 13. Nós já vamos orar, fique de pé. Por favor, até o ministério de louvor, preste atenção aqui. O que o diabo quer fazer na vida de cada um de vocês é tratar a ferida superficialmente. Olha aqui, vamos ler, bem alto, bem forte, Jeremias 6,13. 1, 2, 3. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas, sacerdotes, igualmente, todos praticam iniquidade. Ou seja, é uma acusação contra os profetas e os sacerdotes. Ele está dizendo: trabalham com engano. Versículo 14, olha o problema agora. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse. O que Deus está dizendo? Ele está vendo que eles estão indo em direção ao inferno e está dizendo: não é nada demais, fica tranquilo. Continua vivendo a vida do jeito que você está vivendo. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Pais dizem quando não há paz alguma. Aleluia. Meu irmão, essa manhã é manhã de você entender: Deus não vai te levar para o céu com pena de você. O evangelho está sendo pregado. Acorde, nós estamos no fim dos tempos. Jesus está às portas. Ou você larga a amante, ou você larga o vício, ou você larga a sua vida de pecado, ou você será largado. Não vou dizer para você que está tudo bem, porque Deus está dizendo: não está tudo bem. Não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo não é amigo de Deus. Essa manhã é manhã de você chorar pelos seus pecados, de se arrepender pela vida que você tem levado. Os meus profetas se venderam, meus sacerdotes praticam engano. Eles dizem paz, mas não existe paz alguma. Deus precisa restaurar a pregação. Abre no versículo 6 para mim, filho, Lamentações 1,6.
O Senhor precisa restaurar a pregação fiel, a pregação abundante, a pregação poderosa no nosso meio, ou senão a gente vai ser como o povo de Lamentações 1:6. Olha o que diz: todo o esplendor fugiu da cidade de Sião, seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. Diga comigo assim: era um povo faminto. Amós diz: eis que chegarão dias, diz o Senhor, de que vocês sentirão fome e sede, mas não de pão e de beber água, mas é fome da palavra do Senhor. Aleluia. Sabe qual é uma das características de que uma pessoa está doente? É que ela não sente fome. A pessoa quando está doente, ela quer comer? Não. Temos aqui alguém da área da saúde. Não é isso, Graça? Tem que colocar na... Como é que é o nome lá que eles colocam? Com aquele soro. Se a pessoa não tomar o soro, o que acontece com ela? Ela vai definhar. A pessoa quando está doente, ela não quer se alimentar. Ô bispo, então qual que é a evidência de que eu estou mal espiritualmente? Você não quer se alimentar. Você não quer saber da palavra. Você até quer saber do louvor. Você quer até saber de todas as atividades, mas não quer saber da pá. Versículo 11 de Lamentações, e eu encerro. Lamentações 1:11. Olha isso: todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezado. Um povo faminto, irmão, enquanto a pregação genuína ela não for verdadeiramente exposta. E por essa falta de pão, eu encerro aqui, nós vamos orar. Versículo 19, filho. Olha como estava o sacerdote e os anciões desmaiando. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procurava comida para poderem... Sabe o que eu vou dizer para você? Escute isso e não esqueça nunca mais. Você ir para a igreja não quer dizer que você está saindo de lá alimentado. Lembra de Jesus quando multiplicou os pães e os peixes? Primeiro ele pregou o dia inteiro para eles. No final da tarde os discípulos chamou Jesus e disse assim: ô Jesus, manda esse povo para casa para eles poderem comer. O que Jesus falou? Vocês vão alimentar, porque quem sai de casa para ver Jesus não volta com fome. Aleluia. Você saiu de casa hoje para ver o pastor, para ver o bispo pregar, você vai voltar de barriga vazia. Mas se você saiu essa manhã para ver Jesus, irmão, você vai voltar farto, você vai voltar cheio, você vai voltar revigorado, você vai voltar como aqueles que sonham, você vai voltar para casa cheio do Espírito Santo.